Boa noite, bem-vindos ao Cogito, à temporada 5 da série do conhecimento. Este é o episódio 19 e nele vamos falar sobre o que vai mudar nas nossas cidades. Para este tema tão urbano, complexo, caótico, está connosco o Luís Bittencourt, que é um português que já está há 25 anos fora de Portugal e que neste momento é diretor do Instituto Mansueto nos Estados Unidos, da Universidade de Chicago. Olá Luís, boa noite, bem-vindos por estás a partilhar o teu tempo e o teu conhecimento connosco. O Luís Bittencourt é diretor do Instituto Mansueto de Inovação Urbana e é também professor de Ecologia e Evolução da Universidade de Chicago, bem como professor externo de Sistemas Complexos do Instituto de Santa Fé. Ele licenciou-se em Física do Técnico e depois foi doutorar-se no Imperial College, em Londres. Trabalhou extensivamente na complexa teoria dos sistemas, chegando a partir daí às cidades e ao urbanismo. É autor de mais de 100 artigos científicos e vários livros editados, nomeadamente um que está acabado de chegar, fresquinho ainda, que se chama Introduction to Urban Science. A sua pesquisa tem sido apresentada em mídia, vocês vão conhecer por aí como o The New York Times, o Nature, o Wired, New Scientist ou ainda o Smithsonian. Perdão, peço desculpa. Luís, grande abraço. Como é que um físico teórico olha para uma cidade? Abraço, prazer de estar convosco. Eu sempre fui interessado em ciência e, de facto, em grandes transformações sociais, não é? E eu penso que, de facto, a resposta é tanto científica como um bocadinho pessoal. A parte pessoal é, de facto, como vocês imaginam, cresci em Lisboa, que foi uma cidade em grande transformação, mas também a nossa sociedade em grande transformação nessa altura. E de facto, foi a criação, digamos, de um país moderno, depois da Revolução. E tudo isso me deixou um pouco com marcas como é que isto acontece, poderia ser melhor, como é que resolvemos os problemas que ainda temos e tudo isso. Mas, por outro lado, pensei também que era necessário pensar de uma forma que fosse para além enfim, de política e de prática comum de todos os dias e como é que entendemos esses processos, não é? Então eu fui pela física, mas sempre tive essa preocupação e através da minha carreira comecei a estudar de facto sistemas complexos, que é uma forma dos físicos começarem a pensar em coisas sociais, problemas de facto de doenças contagiosas, como a Covid, que agora apareceu, mas antes outras versões, e através disso comecei a colaborar com pessoas que eram cientistas sociais, arquitetos, pessoas a pensar no planeamento das cidades, e foi uma altura em que, de facto, como haviam muitos dados que nos permitiam estudar as propriedades das cidades, todos nós nos juntámos e começámos a pensar nisso, e isso permitiu-nos não só pensar, de facto, em ideias, digamos, mais clássicas de economia, de geografia, que tínhamos como pensar em cidades, mas permitiram-nos fazê-las, pensar nelas de forma muito mais digamos, precisa, mas também mais próxima, de facto, dos dados que tínhamos. Portanto, isso permitiu-nos começar a conceptualizar o que são as cidades, como funcionam, e chegar, de facto, a este novo campo que chamamos ciência urbana, que é, de facto, uma síntese, digamos, interdisciplinar, mas também com todos os dados e com aplicações à volta do mundo, que nos permitem, de facto, perceber como as cidades funcionam e o que pode acontecer no futuro. Qual é o objetivo de estudar as cidades? Qual é o output do teu trabalho? Há várias coisas, não é? Por um lado, perceber porque é que existem, não é? Porque muitos de nós, como tu disseste na introdução, temos a sensação que são, digamos, ambientes difíceis, caros, caóticos, disseste tu. Não sei bem se são caóticos, às vezes sim, mas por outro lado tem um nível de organização que nos permite fazer coisas novas, não é? Em sociedade. E isso de facto é uma das propriedades mais interessantes, em que há coisas que só existem, digamos, nas grandes cidades e que são, especialmente de forma de conhecimento, de organização, de formas políticas, que nós identificamos de facto com, digamos, com civilização e com alguma forma de progresso. Portanto, a questão maior é como é que isso acontece, não é? Claro. Portanto, o objetivo é descrever a organização espacial, o consumo de energia, a forma como as pessoas vivem nestes ambientes complicados e como tomam decisões, e depois, através desse conhecimento que descreve, digamos, as cidades como redes, como networks de pessoas, em que fazem, de facto, interações socioeconómicas, mas também espaciais, não é? Através das ruas, dos prédios, tudo isto temos dados. Pensar um pouco como as cidades funcionam nesse sentido e depois como é que as cidades são ambientes que inventam, de facto, novas formas tecnológicas, formas de organização social e como é que isso se pode projetar para o futuro, tanto em coisas que nos acontecem
digamos, mais ou menos por acidente, como tivemos os últimos 2 anos, como, digamos, um futuro mais sustentável. Estamos a falar agora com a COP26, por exemplo, de pensar como é que todos os sistemas energéticos e a nossa relação com o ambiente poderia ser diferente. As cidades são, de facto, os lugares onde as sociedades se reorganizam para coisas novas, tanto para se protegerem de crises, mas também pensar no futuro. Se tu fazes ciência, quer dizer que vais criar modelos preditivos. Mas Isso. como é que tu consegues prever aquilo que é o caos, que é o livre-arbítrio de cada um Não é de o nós? caos. Então, Não é o caos, tu sabes que fazes a vida que fazes todos os dias, isto é verdade de todos nós, e não é bem caos, não é? Há então umas não coisas temos que acontecem que livre-arbítrio, é isso. Não há não é bem. livre-arbítrio. Pois, há coisas que acontecem que não pensamos, mas também há coisas que acontecem mais ou menos todos os dias. Nós também somos bastante previsíveis, não é? Ou seja, o que acontece quando pensamos numa abordagem científica, quando há pessoas, seres humanos, é que obviamente nós temos a nossa vontade própria e temos escolhas e tudo isso que se faz. Mas quando pensamos em humanos, digamos, em média, quando começas a ter muita gente, passas a ter propriedades de sociedades que são muito previsíveis. Por exemplo, isto, eu digo sempre assim, obviamente isto acontece nas cidades, mas pensa um bocadinho como, por exemplo, seguros, não é? As companhias de seguros fazem dinheiro porque as pessoas são previsíveis no seu, não digamos que cada pessoa saiba exatamente o que vai acontecer, mas de uma forma, digamos, estatística, isso é verdade. E também é verdade em muitos outros exemplos. E, portanto, as cidades têm algumas propriedades que são gerais e que só acontecem em cidades. Isso é a base, digamos, da previsão das suas propriedades e daquilo que podem fazer no futuro. E aí podemos distinguir, provavelmente, entre escalas, não é? Ou seja, Isso. o mundo está a evoluir claramente para megacidades em algumas zonas do globo, pelo menos. Mas, por outro lado, nos países mais desenvolvidos há um paradoxo em que, por exemplo, a ambição das pessoas parece ser, então agora com a pandemia, a ambição é viver tipo no campo, não é? Ser fora das cidades, ou pelo menos em sítio, ou em cidades mais amigáveis do que as maiores. Como é que joga essa dualidade e certamente os modelos são diferentes, não é? Não, exatamente. Portanto, resolver essa dualidade era um dos problemas principais. Entender como é que temos cidades muito grandes e algumas ainda a ficar maiores, como disseste, mas também temos muito mais cidades e vilas pequeninas, não é? E se tudo isso, digamos, existe num determinado contínuo ou se há coisas diferentes, não é? Obviamente há diferenças, mas o que veio do nosso trabalho, e de certa forma já era conhecido há algum tempo, mas agora temos dados melhores, é que de facto há muitas propriedades de cidades grandes que encontra já em vilas pequeninas, não é? Tem prédios, tem ruas, as pessoas interagem umas com as outras, claro que se dedicam a coisas diferentes e há coisas que só começam a existir em cidades maiores, como um hospital sofisticado, uma universidade ou sistemas de governo e tudo isso. Mas de facto há um contínuo em que podes perceber que as redes sociais de interação e a forma como nós organizamos os espaços construídos, não é? Portanto, as ruas, os prédios, tudo isso, se continuam, digamos, a repetir, mas continuam a intensificar. Portanto, nas cidades maiores tens mais densidade, tens formas de infraestrutura como as autoestradas e o metro e tudo isso que começam a aparecer, porque têm que ter propriedades diferentes em termos de velocidade e do número de pessoas que estão a ser movimentadas, mas que há de facto um contínuo que podes prever e, portanto, isso dá-te uma certa forma de pensar como uma cidade grande já está refletida um pouco numa cidade mais pequena e vice-versa. E isso depois, digamos que os trade-offs, as coisas que se compensam quando pensas numa cidade pequena e numa cidade grande, é que de facto numa cidade grande, quer dizer, há muitas coisas, não é? Mas numa cidade grande obviamente tens menos espaço, tudo é mais denso, não é? Há mais congestão nas autoestradas e nas ruas, as casas são normalmente mais pequenas, as coisas são mais caras, as coisas acontecem mais rapidamente. E, portanto, o que tens é um acesso social e económico nas cidades grandes, em que as redes são muito mais densas, tens mais oportunidades de fazer coisas. Obviamente há questões de desigualdade e não é a mesma coisa para todas as pessoas, mas em geral isso é verdade. Numa cidade mais pequenina há menos coisas para fazer do ponto de vista socioeconómico, mas tens mais espaço. E muitas vezes as pessoas jogam com estas vantagens e desvantagens, depende um bocadinho daquilo que preferem, mas também através um bocadinho da sua vida e daquilo que acontece no mundo, não é? Portanto, se as pessoas jovens normalmente gostam destes ambientes mais urbanos, onde criam as suas relações sociais, a sua carreira e tal,
mas em determinada altura, se calhar é melhor estar num espaço onde há mais espaço, que é menos intenso e tudo isso. E, obviamente, com a pandemia criou-se um pouco essa questão, não é? Em que os Claro. espaços densos Claro. tiveram menos vantagens e havia, de facto, desvantagens claras, mas, por outro lado, a questão agora é como é que vamos gerir, digamos, estas dicotomias. Ok, olha, eu imagino. Uma pergunta só, Rui, deixa-me Força, só, se for, na sequência continua. desta, assim uma pergunta, o que é mais ecológico? É poucas megas cidades ou muitas cidades médias? Essa é uma boa questão, porque, de facto, digamos que há vantagens e desvantagens dos dois aspectos. Só para dizer algumas vantagens e desvantagens. Por um lado, as sociedades mais urbanas, portanto, se olharmos para um país e pensarmos um país mais urbanizado, onde as pessoas vivem mais em cidades, o que vemos sempre é que, deste ponto de vista, das sociedades inteiras, vemos que consomem mais energia, são mais ricas, têm mais coisas que fazem com toda essa energia do ponto de vista socioeconómico. Portanto, há um aumento de consumo de energia que, neste momento, usando as tecnologias de energia que temos, significa mais carbono, mais poluição e por aí fora. Por outro lado, quando se olha para cidades maiores em relação às cidades mais pequenas, em geral consomem menos energia por pessoa. Isso é porque as pessoas de facto podem andar, há uma série de economias e uma série de coisas em que os prédios são um bocadinho maiores, consomem um pouco menos de energia. Portanto, nesse sentido, as cidades maiores são um bocadinho mais eficientes do que as cidades pequenas. Portanto, a questão é um pouco complicada por tudo isto. Agora, a oportunidade maior é pensar em como é que usamos menos energia no futuro, ou pelo menos mudamos as tecnologias de energia, e também como criamos menos poluição e uma economia mais circular e tudo isso. E mais uma vez aí, as cidades maiores têm, de certa forma, algumas vantagens e estão neste momento na vanguarda das políticas de inovação nesse sentido. Olha, eu imagino que o teu trabalho tenha explodido com o aparecimento do Big Data, portanto, em conjunto de um volume de informação que nunca existiu antes. Porque tu fazes um bocadinho ciência computacional, mas também sociologia e se calhar até psicologia, não? Não chegamos tão longe. Sim, a questão toda é isso. A minha questão é como é que fazes o casamento entre as ciências exatas e as ciências humanas que não são tão exatas, se me permites assim a expressão. Não, claro, obviamente a questão é pensar assim, quando olhas para uma cidade, quando olhas do ponto de vista da nossa vida individual, onde pensas na psicologia, digamos, nas redes sociais e ciências humanas e sociais, talvez como ponto de entrada tens que pensar como é que podes escrever tudo isso. E há imenso conhecimento, obviamente, especialmente de psicologia, de sociologia, um pouco de economia também, que nos pode guiar. Mas, por outro lado, todas essas abordagens, especialmente quando pensas depois nos problemas da cidade, com todos esses dados, deixam-te um pouco com coisas mais qualitativas e muitas das vezes há grandes desacordos, por exemplo, entre economistas e sociólogos e tudo isso. E o que é possível agora, e de facto o que reflete um pouco mais o meu trabalho, e o trabalho de um campo inteiro, agora dedicado a estudar cidades, é que nós temos dados, temos formas de estudar, temos formas de falar com as pessoas que se calhar são mais fáceis e mais abundantes agora, e que nos permitem de facto usar essas ideias mais antigas, mas também torná-las algo que é um pouco mais previsível, mais perto dos factos e da nossa própria experiência de vida, não é? E de facto esse é o projeto das ciências urbanas, é fazer isso. E o que fazes é um pouco esta mistura de que falámos, de ter os conceitos e as ideias mais ricas, digamos, das ciências sociais, mas depois poder fazer modelos que usam essas ideias e que nos permitem testá-las do ponto de vista de dados e poder um pouco depois interpretá-las também do ponto de vista de previsões para o futuro, que podem testar essas ideias cientificamente. Portanto, é um pouco um jogo que se faz sempre, é o jogo da ciência, mas que não é bem nem ciências exatas, nem ciências sociais clássicas, é um pouco criar algo novo, que é possível agora, porque temos o problema de entender esses ambientes, mas também temos dados e formas de fazer, digamos, experiências, não digo do ponto de vista das ciências exatas, mas do ponto de vista da nossa experiência de vida, como tem acontecido, especialmente nos últimos 2 anos. Okay. Eu imagino que quando tu olhas para uma cidade, vejas fluxos de informação por todo lado, fluxos de energia, pessoas, automóveis. Resumindo tudo, espremendo tudo, qual é que é o principal driver de uma cidade, destes fluxos todos? É o trabalho? São as ligações entre essas coisas. O facto dessas coisas não são de facto caóticas, às vezes parecem. Sim. Mas que estão ligadas, não é?
Obviamente, porque é que saímos de casa e vamos ao trabalho e vamos à escola dos miúdos e vamos fazer várias coisas? Temos um plano, não é? Temos que fazer mais ou menos todos os dias. Temos que ter uma fonte de rendimento, temos alguns custos, temos um lugar onde descansamos, temos um lugar onde somos seres sociais. E tudo isso, enfim, nós pensamos muitas vezes que somos muito únicos e tal, mas toda a gente faz isso, digamos, com variação, não é? E, portanto, há uma lógica de como vivemos nestes espaços urbanos e depois há uma lógica do ponto de vista, digamos, da engenharia e do planeamento urbano, em que, digamos, o sistema, os imóveis, as ruas, os meios de transporte têm que permitir as pessoas fazerem isso. Portanto, como se diz em economia, há um pouco um cost-benefit, portanto há custos e há benefícios, e as cidades têm que estar equilibradas, portanto têm que ter bons serviços urbanos, por um lado, e têm que ter pessoas que tenham acesso a todas essas possibilidades de uma forma equilibrada em que isso seja possível. Obviamente isso é sempre um desafio, não é? Porque há de facto, são ambientes complexos, onde muita gente não tem as possibilidades amplas de fazer tudo isso. Mas, por outro lado, o desenvolvimento das cidades tem sido nessa direção, de permitir a mais e mais gente ter estas possibilidades de ter uma vida muito rica do ponto de vista socioeconómico, rica no sentido de escolhas, não é? E, por outro lado, construir ambientes físicos e do ponto de vista de serviços que permitam essas vidas, de facto, existirem e terem... Há cidades felizes. Felizes. Acho que sim. Por um lado, e sabes, o que é uma cidade feliz? Felicidade é complicado. Porque as pessoas urbanas normalmente, como têm um pouco o stress das coisas que todas estão a fazer, nunca dizem que são felizes. Mas, portanto, se fores a uma cidade grande, podia ser Lisboa, talvez. Chicago é um exemplo que... Chicago, mas Nova York ou Bombaim, ou uma cidade qualquer grande, as pessoas dizem que estão muito ocupadas e que não são felizes, não é? Okay. Mas, por outro lado, o que vês quando vês, por exemplo, nós temos uma forma de trabalho, uma vertente do nosso trabalho que é sobre saúde mental e sobre, digamos, como as pessoas pensam a cognição nestes ambientes difíceis. E o que nós vemos muitas vezes é que as pessoas, por exemplo, estão menos deprimidas em ambientes urbanos, e a interpretação disso, são um artigo novo que temos nos últimos meses, a interpretação disso é que, em geral, por necessidade, temos mais ligações sociais e estamos mais expostos a coisas a acontecer, pelo menos do ponto de vista de depressão, isso parece proteger as pessoas um pouquinho. E que nos ambientes um bocadinho menos intensos, as pessoas têm mais tendência a cair nesse problema. Mas é uma questão, um pouco complicada, não é? Porque depende daquilo que as pessoas gostam e muitas vezes precisam do equilíbrio, como dissemos antes, do contacto com a natureza e ter espaço e ter um pouco essa abertura. Parece que o stress então é bom para a saúde mental. O stress é bom para algumas coisas, mas não para todas. Mas tendo um pouco este sentido de ter um objetivo na vida e ter que fazer coisas e tal, claro. Tem várias vantagens do ponto de vista mental. Não sei se é bem felicidade, mas tem, claro, algumas vantagens. Sim, é um conceito difícil. Há bocadinho mencionaste a COP26, que está quentinha, não é? Começou hoje, e portanto vai decorrer e as expectativas provavelmente não são assim tão elevadas como seria necessário. E isso leva-me à questão não tanto da mitigação e de todas as medidas que normalmente são tomadas e são pensadas para evitar que a temperatura suba, mas mais à adaptação, ou seja, no fundo pensar que, ok, o pior cenário é capaz de, pode não ser o pior, mas um mauzinho é capaz de acontecer, e as cidades são o melhor elemento para resistirmos a problemas mais graves ou não? Mais uma vez é um pouquinho complicado, não é? Por um lado, neste momento, nas cidades é onde vive a maior parte das pessoas. Isso é verdade em Portugal e é verdade agora no mundo inteiro. Se bem que há países onde há, como disseste, um nível de urbanização mais alto ou menos alto. As cidades também têm capacidades, são mais vulneráveis, muitas das cidades, como em Portugal também, mas em muitos outros lugares do mundo estão perto do mar ou da costa, portanto têm algumas vulnerabilidades, têm ambientes mais construídos, o que significa que, por exemplo, durante ondas de calor, são ambientes mais quentes e com alguns desafios desse ponto de vista de saúde, especialmente para pessoas mais novas e mais velhas, uma série de problemas nesse sentido. Por outro lado, são ambientes que têm a opinião pública que quer mudança, têm sistemas políticos, normalmente, que podem decidir essa mudança,
têm também conhecimentos tecnológicos e financeiros que podem implementar essas soluções, portanto é isso que estamos a ver. É um pouco que as cidades, especialmente nos últimos anos, quando vemos aqui, por exemplo, da perspectiva dos Estados Unidos, o governo federal tem estado menos interessado, no sentido, agora um pouco diferente com o Biden, mas menos interessado em de facto promover estas mudanças dos sistemas de energia e tudo isso, mas as cidades têm continuado. Olhas para Nova Iorque ou para Los Angeles, Nova Iorque tem sido um pioneiro de facto em promover essas soluções. Ainda não chegámos lá ainda, mas do ponto de vista de fazer algo, de facto isso tem acontecido, e também é verdade com Lisboa e muitas das outras das cidades, especialmente da Europa, onde tem havido bastante progresso. Agora, a questão é que algumas soluções requerem, de facto, financiamento e poder político e tudo isso a níveis também dos governos nacionais, e isso é o que tem falhado, não é? Especialmente nos Estados Unidos, na China e agora com a Índia. E podemos estar na iminência de, por exemplo, as cidades mais vulneráveis terem mesmo que desaparecer e criar-se outras. Por exemplo, lembro-me agora de Jakarta, não é? Que é uma das maiores cidades do mundo e que já está anunciado que vai ter que fazer outra nova Jakarta. Jakarta é em parte uma mistura, um pouco a vulnerabilidade, como dizes, mas também é um pouco, digamos, um projeto político de Jakarta, como o Rui estava a dizer. Os políticos acham sempre que as cidades são muito caóticas e difíceis de controlar e gostam de fazer uma nova. Mas aquilo afunda mesmo, não é? Está a afundar. Pode afundar, exato, todas as cidades, provavelmente, algumas vão ter grandes problemas. Portanto, essa é uma questão do que é que vai acontecer a algumas cidades. As que se podem proteger-se, de facto, vamos ter um futuro em que o clima vai piorar, mesmo no melhor dos cenários. E, portanto, vai haver questões dessas. Agora, a questão é quão rapidamente podemos, de facto, começar a criar soluções e depois, como disseste, de adaptação. Que tipo de adaptações são possíveis? Isso é um bocadinho mais do contexto especial de cada uma, do ponto de vista de altitude, portanto se estão protegidas contra a subida da água, mas também de calor, que vai ser um problema difícil em Portugal, especialmente com uma população cada vez mais velha, mas também obviamente com exposição ao calor e tudo isso, e questões de saúde pública que têm a ver com isso. Okay. Luís, eu imagino que para ti a Covid-19 foi uma desgraça para o mundo inteiro, mas isto para o cientista urbano é uma experiência única. Portanto, o que é que tu aprendeste com o confinamento que obrigou as pessoas a ficarem em casa em espaços? São incríveis aquelas imagens das grandes metrópoles, as grandes praças completamente vazias. O que é que aprendeste com tudo isso? Muitas coisas, não é? Portanto, o que aconteceu com o Covid-19, especialmente no princípio, não é? Com os grandes confinamentos, é que de facto podias ter uma cidade e uma sociedade que do ponto de vista físico, não é? Do ponto de vista dos ambientes construídos, das ruas, das cidades, dos edifícios, nada tinha sido tocado, não é? Yeah. Mas do ponto de vista das redes socioeconómicas, daquilo que fazemos todos os dias, tinha sido completamente, ou quase completamente, digamos, parado, não é? Portanto, nesse sentido, e visto imediatamente, claro, grande crise económica, uma reorientação total do ponto de vista social também, como é que serviços de saúde, mas outros serviços mínimos de comida, tudo isso tinham que ser reorganizados. Eu penso que uma grande lição foi que, de facto, o papel dos governos e de programas sociais são muito importantes. Isso é verdade sempre nas cidades, às vezes são sempre inventados em cidades e sem eles, de facto, não podes ter uma sociedade ou uma cidade que funcione. Mas foi uma altura em que, de facto, vimos que todas as formas de organização económica, como mercados e tudo isso, não são os essenciais. Os essenciais têm a ver com a gestão, digamos, social. Por outro lado, depois vimos muitas das coisas que esperávamos, que as cidades maiores foram mais afetadas, pelo menos na primeira fase, onde não havia nenhuma proteção imunitária ou de saúde pública. Vimos isso em Nova Iorque, especialmente, vimos em Lisboa um bocadinho mais tarde. Em Portugal, digamos que a anatomia da pandemia foi um pouquinho diferente, mas agora, neste momento ainda, e nos últimos meses, vimos mais Lisboa e Porto, não é? Mais afetados. E, por outro lado, vemos também um pouco digamos, a inovação e as adaptações que têm vindo do Covid. Tem a ver com a saúde pública, agora as vacinas, mas muitas vezes, de facto, os ambientes que depois começam a criar a maior adoção, mas a reorganização também do ponto de vista de novos modelos económicos e tudo isso. Há grandes questões agora que ainda não são resolvidas no futuro, o futuro do trabalho, não é? Se o trabalho vai
ter componentes maiores do ponto de vista remoto. Algum vai ter, mas quais são as vantagens e desvantagens? Já agora, Luís, só aqui um parênteses, há aqui uma coisa que em Lisboa, não sei se acontece também em Chicago, mas em Lisboa está um cenário que não sei se era muito previsível, mas pelo menos o trânsito está caótico a um nível pior do que antes da pandemia. E a explicação que várias pessoas crescentemente têm dado, obviamente uma explicação por enquanto um bocadinho de interpretação, sem se calhar grande base, é que como o trabalho remoto neste momento coexiste com o trabalho físico, não compensa as pessoas terem um passe para comprarem o passe para irem todos os dias para o trabalho, então os que vão de carro, quer dizer, os dias que vão trabalhar vão de carro, e os outros ficam em casa. Então isso no total acaba por gerar mais tráfego do que antes. Isto é um cenário reprodutível ou é aqui algo muito específico? Não, é verdade. Acontece, não sei bem se a explicação é total, fala-se aqui muito nos Estados Unidos, também na explicação ser que as pessoas não querem, têm algum medo de estar em transportes públicos, especialmente a altas densidades, com pessoas, obviamente, com estranhos. Portanto, isso é uma questão, não é? Em que os transportes públicos têm sido, são obviamente um lugar mais vulnerável deste ponto de vista de transmissão e, portanto, as pessoas tentam não usá-los. E aqui há já uma inovação sobre subsídios e tudo isso, mas de facto as pessoas usam isso menos. E a outra questão grande, uma questão aqui muito importante nos Estados Unidos, porque as cidades aqui também são mais, digamos, os centros das cidades são mais dedicados à atividade comercial, a escritórios e tudo isso, e há maior separação, em Lisboa também um pouco, mas há maior separação entre as zonas da cidade residenciais e as zonas, digamos, comerciais e de escritórios. Aqui muitos dos escritórios agora estão vagos. Portanto, muitas das empresas estão a tentar ter menos custos e fechar alguns dos escritórios. Isso significa que os centros das cidades estão a ficar mais desertos e fala-se muito em o que fazer com isso, se essa atividade vai voltar, mas também usar alguns desses espaços do ponto de vista de habitação ou de outros usos que permitam uma revitalização dos centros urbanos. Portanto, o trabalho vai determinar muitas dessas coisas. O futuro do trabalho, digamos assim. Isso, mas também a questão é que muitas das vezes pensas agora, obviamente isto aconteceu por necessidade, com a pandemia, mas a questão também do ponto de vista das empresas é se é bom ou é mau. Obviamente há algum interesse em ter menos custos do ponto de vista de ter escritórios e todo esse imobiliário, mas por outro lado há a questão de o que é que acontece a uma empresa se de facto a maior parte das pessoas trabalha de casa. Tem a mesma inovação, tem a mesma produtividade, não se sabe bem, não é? E a ideia é que, em geral, pelo menos para alguns setores que são mais sensíveis a tudo isso, a inovação, a produtividade, as pessoas trabalharem em equipas, provavelmente não, ainda não é suficientemente bom trabalhar de forma remota. Portanto, todas essas questões estão a ser analisadas agora e passam para as cidades como os locais onde todas estas coisas existem do ponto de vista social, tanto no trabalho como noutras dimensões da vida, não é? Luís, eu queria aproveitar antes de ir embora para fazer a pergunta que é a pergunta da nossa conversa. Nos próximos anos, nos próximos 5, 10 anos, o que é que vai mudar nas cidades? O que é que vem de novo que vai mudar as nossas vidas? Portanto, eu penso que com a pandemia especialmente, mas também com todos estes desafios de sustentabilidade, há muitas transformações que estão a acontecer e que vão acontecer. Do ponto de vista da pandemia, muitas das consequências têm a ver com a adoção digamos, este sistema misto de formas remotas de telecomunicação, como estamos a fazer agora, que permitem muitas vezes que as cidades funcionem de forma diferente. Falamos um bocadinho da mobilidade ser diferente, do uso dos espaços imobiliários serem diferentes. Penso que há uma tendência, pelo menos parcial, em que haja menos densidade e um pouco mais, menos pessoas, digamos, nos centros urbanos ao mesmo tempo. Por outro lado, isso vai mudar um pouco os mercados imobiliários e vai criar talvez cidades um pouco menos caóticas, possivelmente, mas não necessariamente, como o João estava a lembrar-nos. Há coisas que acontecem que estamos a ver que são um pouco diferentes. Por outro lado, do ponto de vista de sustentabilidade, é uma oportunidade, porque obviamente usando menos energia, por exemplo, em transportes e tudo isso, pode ser um benefício no tempo, digamos, a curto prazo. Por outro lado, há um pouco a revitalização urbana em que, na maior parte das cidades,
os custos imobiliários e de habitação têm subido muito e, portanto, há uma questão agora se há alguns espaços que abrem poderem ser usados para reduzir esses custos, portanto, ter ocupações diferentes da cidade, mas também ter espaços talvez mais de inovação que não têm podido existir, porque de facto as cidades têm sido bastante caras. Mas há toda uma transformação, digamos, dos sistemas de energia, dos sistemas de sustentabilidade e depois de adaptação, tanto do ponto de vista de saúde, onde agora temos vacinas e uma série de coisas que permitem talvez sistemas de saúde pública diferentes e um pouco mais eficientes, mas também depois tem a ver com o calor, com sociedades que estão a ficar mais velhas e que têm de se adaptar aos desafios de mudança de clima que vêm agora nas próximas décadas. Portanto, tudo isso requer ambientes e sociedades que tenham locais onde a adaptação e a inovação sejam possíveis e, nesse sentido, penso que os ambientes urbanos continuam a ter as suas vantagens, apesar de terem também todas estas vantagens, têm que ser geridas. E dentro daquele quadro dos Objetivos do Desenvolvimento, que há bocadinho focaste, um deles é as cidades e comunidades sustentáveis. O que é, no meio disso e no futuro, já há hoje alguma cidade que se possa dizer que é um bom modelo, uma ou várias, um bom modelo, digamos, para replicar para o futuro? Não há nenhuma cidade perfeita, digamos, no sentido em que, se pensássemos do ponto de vista de energia ou de poluição, que não tenha impactos no ambiente fora. Mas, obviamente, as cidades europeias, neste momento, estão a liderar muitas destas soluções. Há cidades que se fala sempre, como Copenhaga ou cidades assim, mas mesmo em Portugal, apesar do sistema o sistema de transporte, como estávamos a falar antes, continua a ser um grande desafio, não é? Com muita poluição e uso de combustíveis fósseis e tudo isso. Apesar de tudo, Portugal tem feito uma mudança energética relativamente rápida. Tínhamos muita energia hidroelétrica, mas também com renováveis temos imenso potencial. Portanto, passa um pouco por essa mudança em que a energia passa a não ser dependente de combustíveis fósseis e depois passa por outras dimensões de sustentabilidade em que somos menos fortes, mas que são questões que toda a gente se pergunta. É que, à medida que transformamos a nossa relação ambiental, mas também a relação do ponto de vista de energia, há uma certa necessidade de continuar a ter modelos que possam continuar a levar a crescimento e prosperidade, mas também maior, digamos, igualdade e aqui fala-se em termos de equity, portanto, ter umas sociedades em que todas as pessoas têm mais oportunidades e, portanto, isso passa muito pelos ambientes, mais uma vez, urbanos, não só grandes, mas pequenos também, mas tendo acesso à educação, à saúde e tudo isso para que as pessoas vivam melhor e um pouco combater as desigualdades sociais que em Portugal ainda temos muito, mas que existem em qualquer cidade também. Portanto, nesse sentido, as cidades, digamos, europeias, mais talvez do Ocidente e do Norte, têm sido melhor, mas eu penso que há muitas razões para o otimismo, que Portugal tem tomado muitos passos importantes nessa direção e temos que continuar, não é? Através de todos estes desafios, mas também da política e tudo isso, não é? Olha, em termos urbanos, um conceito que estava na moda aqui há uns anos era a ideia das cidades líquidas. Ainda está na moda ou já há novos conceitos, tens uma nova abordagem de pensar as cidades? Há muitos conceitos e de facto a maior parte deles tem um ênfase numa questão um bocadinho mais estreita, não é? Obviamente falava-se muito em cidades mais inteligentes, tem a ver com a tecnologia, isso, enfim, acabou por acontecer um pouco, mas não como se pensava. É muito mais o uso da tecnologia pelas pessoas, pelas empresas, do que a tecnologia, digamos, pelos governos que criam as cidades perfeitas. Isso de facto não acontece, mas há oportunidades nessa direção. Obviamente as cidades com economias circulares, fala-se muito nisso, em que a gestão de materiais e de outras coisas e poluição são mais contidas nos ambientes sociais. Fala-se muitas coisas diferentes. Isto tudo são, de facto, aspectos das cidades que estão em mudança, mas que têm que ser integradas também. E muitas vezes, eu penso que estas ideias passam um bocadinho por não
serem projetadas do ponto de vista das mudanças das vidas de cada pessoa, não é? E especialmente pessoas em situações diferentes, de maior vantagem ou desvantagem e tudo isso. E neste momento o que é interessante também é um pouco a mudança do planeamento urbano nessa direção, em que se pensa obviamente da cidade como um todo, do seu custo energético e tudo isso, mas também do ponto de vista individual. Falávamos um bocadinho que acesso tem uma pessoa numa determinada situação a todas as vantagens da cidade e que barreiras terá também e como é que essas barreiras podem ser removidas do ponto de vista de política social e económica, mas também muitas vezes do ponto de vista do planeamento físico das cidades. Portanto, nesse sentido, trabalhamos a muitas escalas diferentes e essa é a forma nova de trabalhar nas cidades. Desculpa. Pelo que percebi dos vossos modelos e da vossa abordagem, usam muito modelos analíticos, estatísticas espaciais, estatísticas de todo o tipo. Também usam, pelo que eu percebi, a parte de teoria de redes, no fundo, as ligações entre... E, portanto, dentro dessas ferramentas, é claro, e depois o plano da decisão, ou seja... Há também que é política, naturalmente, mas para ter uma base sólida nisso tudo que vocês fazem, como é que ferramentas, isso tudo, é que o vosso instituto também trabalha nessa vertente? Ou? Sim, sim. Claro, obviamente, como dizes, é muito importante do ponto de vista prático, mas também Agora, há decisões a vários níveis. Há a decisão, digamos, política, no sentido de um governo, ou pelo menos da cidade como um todo, e há decisões individuais, aquilo que fazemos todos os dias, como é que investimos no nosso tempo, claro. Se vamos ter mais educação ou menos, claro. Que trabalho procuramos e tudo isso. O que as cidades trazem para este problema, que enfim é o problema básico das ciências sociais, é como é que se tomam decisões, quais são os custos e benefícios, qual é o horizonte a longo termo, a longo prazo que consideramos. Tudo isso, digamos, é entendido razoavelmente bem, especialmente em economia, mas também noutras ciências sociais, mas as cidades trazem um cálculo diferente, que é o cálculo que penso que é mais importante e que tem falhado um pouco no sistema de consideração. É que a maior parte das decisões nas cidades são coletivas, digamos. Mesmo quando são nossas, dependem um pouco dos ambientes que são construídos por outras pessoas, não é? E esse aspecto, digamos, fala-se muitas vezes de cooperação ou de problemas de ação coletiva, não é? Como é que nós de facto decidimos como é que vamos mitigar problemas de ambiente ou como investimos em ciências, em programas sociais. Tudo isso são os problemas quase maiores que temos em sociedade, não é? E obviamente, digamos que a política trata um pouco disso, mas olhando para as cidades do ponto de vista, digamos, científico, pede que se tenham modelos dos custos e benefícios que de facto têm estas componentes coletivas, não é? Isto viu-se bem na pandemia, que os custos que nós temos de tomar ou não tomar a vacina, não é? São nossos, mas também são coletivos. Se ninguém toma a vacina, não é? Todos nós pagamos os custos. E isso é verdade de quase tudo nestes ambientes urbanos. E, portanto, o que nós estamos a fazer é um pouco trazer um pouco mais de ênfase nesta direção, de entender quais são estes custos e benefícios que vêm dos coletivos e, portanto, reformatar um pouco a forma de pensar em decisões e pensar nestes problemas de ação coletiva de forma um pouco diferente. Agora, esse digamos que é a fronteira de como pensar nestes problemas. E há algum progresso nesses modelos, mas obviamente, como vemos na nossa política, continua a ser também um certo desafio, não é? Muito bem, Luís, não queremos roubar muito tempo. Normalmente aos nossos convidados pedimos sempre a partilharem um livro com quem nos está a acompanhar. Por razões óbvias, acabaste de escrever um livro. Fala-nos um bocadinho do teu livro, qual é que é o título, o que é que ele aborda e está prevista uma edição em português. Sim, claro, com prazer. Eu penso que não é prevista ainda uma edição em português. A editora aqui é a editora do MIT, que é a MIT Press. Mas eu penso que pelo menos em inglês é possível obtê-lo em Portugal. Agora, o livro o que é precisamente isto que temos falado, é como pensamos em cidades de uma forma mais holística, talvez, do ponto de vista de trazer todas estas ideias em conjunto, o que é que sabemos das cidades também do ponto de vista de dados e de observação e como é que criamos de facto uma visão, uma teoria se quisermos, de cidades que nos permite de facto pensá-las do ponto de vista
do indivíduo, do ponto de vista de quais são as vantagens e desvantagens de viver nestes ambientes cheios de pessoas, cheios de ambientes digamos, mais complexos, mas também como é que depois as sociedades, do ponto de vista de vantagens, como falamos agora, coletivas, se criam. Portanto, o ênfase, de facto, são nestas ideias de redes sociais, económicas, mas também físicas e espaciais, de problemas de informação e inovação, como é que as pessoas aprendem, vamos a viver do ponto de vista urbano, mas também depois como é que nós aprendemos do ponto de vista de organizações políticas e sociais, e um pouco um melhor cálculo das vantagens e desvantagens de facto criar ambientes urbanos com propriedades diferentes. E depois, digamos, todo o livro tem este objetivo de pensarmos como é que olhamos para as cidades do passado, onde temos muitos dados. Há um capítulo do livro sobre desde as primeiras cidades até agora. A maior parte do livro é sobre as cidades do presente e o que é que sabemos, mas também pensar um pouco no futuro, especialmente do desenvolvimento sustentável, e como é que as cidades do futuro podem ser à luz de todo este conhecimento que está de facto a ser revelado neste momento, em estudos que fazemos não só das cidades, digamos, dos Estados Unidos ou da Europa, mas especialmente também das cidades que se estão a desenvolver muito rapidamente em países da Ásia e da África em especial. Portanto, é um pouco uma visão grande, mas certo, também com este sentido de poder pensar nas cidades do futuro. Eu sei que já estamos no fim, mas pegando aí um bocadinho nisso, eu também fiz aqui umas pesquisas e descobri que um dos vossos projetos era o Million Neighborhoods Initiative, em que, no fundo, pelo que eu percebi, era um mapeamento de fluxos dentro das cidades, mas o que achei, digamos, particular, e por isso é que cruzava agora com isto, era que, basicamente, o mundo desenvolvido não está lá, não é? Ou seja, a América e a Europa está pouco... Portanto, está muito mais focado, que é, no fundo... Onde há o crescimento, não é? Na Ásia, na África, na América Latina. Não sei se é essa a interpretação e se queres falar um bocadinho desse projeto. Sim, posso falar, claro. Há muitas questões digamos, de pensar em cidades, mas especialmente na vida, na qualidade de vida em cidades, que passam pela escala, digamos, do bairro, do neighborhood. E isso significa, isso tem a ver, obviamente, todos nós temos essa intuição, não é? É onde vivemos, temos que ter um ambiente, digamos, saudável, mas também digamos, com segurança, é especialmente importante para as pessoas mais jovens, como os miúdos que vão à escola e tudo isso. Muitas vezes as escolas são locais, mas também pessoas mais idosas. Portanto, digamos, a base da vida de qualquer pessoa nas cidades. E o que nós vemos à escala de bairros, isso poderia ser uma conversa mais longa, é que, de facto, quando olhas dentro da cidade para lugares diferentes, o que se vê é que, de facto, é uma escala onde há alguma organização política, do ponto de vista de qualidade de vida, de serviços urbanos, tudo isso. É também uma escala onde há muita desigualdade. Portanto, quando se vê, de facto, a igualdade ou desigualdade das cidades, muitas das vezes é expressa por um bairro rico, um bairro pobre, ou um bairro com outras características, não é? Portanto, há uma espacialização destas desigualdades socioeconómicas que acontece nesta escala. E o que acontece, portanto, a outra coisa é que temos agora também, mais uma vez, dados que são muito detalhados de tudo isto, de todos os prédios, todas as ruas, das condições socioeconómicas de cada pessoa. Já agora, entre parênteses, esses dados vêm de onde? É essencialmente que telemóveis e coisas desse género? Os dados sobre, digamos, a cidade física, dos edifícios e das ruas, vêm todos agora de imagens de satélite a grande precisão, que agora são menos de 1 metro, é mais ou menos desta escala. Portanto, vês tudo. Okay. E este projeto do Million Neighborhoods é essencialmente ver todas as cidades do ponto de vista de cada bairro. Portanto, podemos fazer um mapeamento de cada bairro, e o bairro, digamos, porque é feito parcialmente por computador, digamos que é um bloco, portanto é uma parte da cidade com ruas à volta, não é? Ou com outra fronteira. E podes compor o mundo inteiro em cada bloco, não é? Cada bloco. E é isso que vês no mapa. Mas depois, parte do objetivo desse projeto era pensar em cidades em desenvolvimento, como é que de facto fala-se em partes informais da cidade, muitas vezes fala-se em português, pelo menos falava-se antes em bairros de lata ou bairros de facto que não têm serviços urbanos e planeamento urbano. Todos estes, a maior parte das cidades cresce assim, como Lisboa cresceu, como Nova Iorque cresceu em determinada parte da sua história.
E o que vemos agora é que, de facto, podes pensar quais são as partes das cidades onde as pessoas têm serviços, têm endereços, têm acesso a serviços urbanos e a serviços de emergência, como a ambulância, e onde é que não têm. E, de facto, qual é o esforço em cada bloco, não é? Cada parte, cada bairrozinho, que seria necessário para criar uma transformação na direção, de facto, terem cidades mais desenvolvidas. Este foi trabalho que começou por colaborações com pessoas em instituições sem fins lucrativos que trabalham em cada bairro, com as comunidades locais, mas nós trazemos um pouco unir estas atividades com cada comunidade, que obviamente se fazem só em alguns lugares, mas que é cada vez mais comum, com estes novos dados que são espetaculares e da primeira vez na história vemos, por exemplo, todos os edifícios em África e vemos também na Europa e nos Estados Unidos, mas em África obviamente estas cidades estão a ser criadas neste momento e há imensas transformações que estão a acontecer e a questão é como é que essas transformações podem ser mais rápidas, de forma a levar a desenvolvimento, digamos, que criem melhores condições de vida mais rapidamente, mas também como é que pode ser sustentável. Um dos aspectos que não cobrimos aqui, porque isto tem múltiplos, é o da violência. Digamos que há cidades que são particularmente violentas, diria que a escala pode ter um bocadinho a ver com isso, mas não me parece que seja só o único fator, mas há explicações e claros, através desses modelos consegue-se perceber causas nesse fator, porque me parece que é uma barreira, não é? Uma cidade grande, violenta, é muito hostil, não é? Não, claro, exatamente. Não, obviamente é um dos maiores problemas de ambientes urbanos, é que, tal como promovem muitas outras interações socioeconómicas, também podem prometer violência e conflito e tudo isso, e normalmente criam. Portanto, quando comparas mais uma vez uma cidade maior, uma cidade mais pequena, dentro mais ou menos da mesma cultura, do mesmo sistema político, portanto, dentro do mesmo país, vês que, em geral, há mais incidência de crime, portanto, crimes per capita, não é? Por cabeça, pessoa, na cidade maior. Isso, mais ou menos, é uma coisa que nós todos temos uma noção que isso talvez seja verdade. Claro que há sociedades que têm muito mais crime do que outras, não é? É um dos grandes problemas aqui de Chicago e das cidades americanas, mais geralmente, em que temos bastante violência, muitos homicídios, especialmente para um país rico. Em Portugal, digamos que isso também tem mudado um pouco, é uma sociedade que tem, pelo menos do ponto de vista de comparação entre países, violência relativamente baixa, mas como sabemos é sempre crítico, não é? Sempre que há qualquer coisa numa cidade... Sim, a sensibilidade das pessoas é sempre grande. Agora, tudo passa, obviamente, o que nós sabemos do ponto de vista histórico é que sempre que as pessoas, sempre que tens muita gente em pouco espaço, há sempre conflito. E, mais uma vez, as cidades têm, através da história, criado mecanismos, sempre imperfeitos, mas melhores, à medida que o tempo tem passado, mais ou menos, de criar menos conflito através de muitas coisas, não é? Um sistema de justiça, um sentido cívico, maiores oportunidades para pessoas para não se terem que recorrer à violência, polícia, tudo isso, não é? Todo esse sistema que em alguns lugares funciona melhor, noutros pior, mas que de facto, através do tempo tem melhorado a situação, mas que é sempre um desafio, portanto tem sempre que ser feito bem, melhor e do ponto de vista também de justiça fundamental e não só de criar violência para combater violência, por exemplo. Muito bem, Luís, não te queremos roubar mais tempo. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua paciência, pela tua simpatia. Esta foi a conversa com o Luís Betancourt, diretor do Instituto Mansueto da Universidade de Chicago. Foi a primeira de 4 conversas que vamos ter sobre o que é que vai mudar sobre as nossas cidades. Para a semana vamos ter aqui Pedro Santos, diretor de redes da Vodafone, para falarmos sobre o que é que vai mudar com o 5G, um tema também muito na moda, muito em cima. E amanhã a nossa masterclass vai ser com Sofia Tenreiro, gestora, que vai falar sobre a tecnologia obriga-nos a ser melhores humanos? É uma pergunta, vamos ver qual é que é a resposta dela. Muito obrigado a todos, boa noite e já sabem, façam o favor de serem felizes. Boa noite. Boa noite.